Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast. Eu sou a Thaís Venâncio e é claro que eu sempre conto aqui com a sua companhia, com seus comentários, com seus compartilhamentos. Você sabe, né, que nós temos várias entrevistas aqui no meu canal, no meu podcast Vida em Pauta, e você pode compartilhar. Tenho certeza que tem algum amigo, alguma amiga que você possa enviar essa entrevista. Aliás, nós estamos no mês de maio e é o mês das mães, um mês dedicado a Maria. E você já deve estar acompanhando aí que nós já tivemos entrevistas sobre outras histórias, né? Tivemos o Dr. Oswaldo Pavan, que passou por aqui, falando sobre o contato e a vida dele, o mistério com Nossa Senhora das Graças, ele que tem um sítio em Guarapari e que recebe as pessoas todo dia 27. Conversamos também com a Flávia e com o Marcelo, eles que adotaram um filho autista e que tem uma história de vida lindíssima, né? E eu não poderia deixar passar no mês de maio, que aliás elas estavam me prometendo e eu não consegui trazer na primeira temporada, que nós vamos falar sobre a consagração a Jesus através de Maria, segundo os ensinamentos de São Luís Maria Grignion de Montfort. Posso dizer para vocês que é transformador na vida de qualquer pessoa que faz. Você não sai diferente, você não sai igual como você entrou nesta formação. Eu estou recebendo aqui duas pessoas, duas mulheres, que eu tenho elas como exemplo. Elas não sabiam disso que eu ia falar, não, mas eu tenho elas como exemplo, sim. De fé, profundamente tocadas por esse caminho de Maria. E elas falam de Maria que você vai ficar assim, ó, como eu fiquei quando eu conheci. Então, elas são as responsáveis, elas fizeram parte da primeira turma da formação, da consagração na paróquia Santa Rita de Cássia, aqui em Vitória, no Espírito Santo. E hoje nós já estamos, eu falo nós, porque eu também agora faço parte da equipe com elas, no 18º grupo. Estão recebendo aqui as nossas queridas, né, posso dizer assim, Jussara Veloso e Márcia Pietralonga. É um prazer recebê-las aqui. Eu ficaria mais tempo apresentando vocês, mas senão eu falo demais. Para a gente também é uma alegria muito grande estar aqui, podendo partilhar um pouquinho do que a gente tem vivenciado. E o que é mais interessante, que essa formação, para pessoas que não estão ali no dia a dia da paróquia, não conhecem e cria uma curiosidade. É assim com vocês? Ah, sim. Essa consagração apareceu vinda de dois lados. Vamos começar. Participávamos na igreja, a gente se conhecia. Vocês já eram amigas? Não. Estávamos sempre nas mesmas, assim, nas mesmas celebrações, nas mesmas filas de confissão, nos mesmos grupos de oração. E casualmente sempre perto. Íamos para o convento, chegava lá, encontrávamos, íamos, enfim. Tudo que envolvia religião, que a gente queria algo a mais, a gente estava sempre ali, todo mundo, uma do lado da outra, e Jussara sempre muito acolhedora. Um dia ela disse assim, vocês perceberam que nós estamos sempre juntos, nos mesmos eventos religiosos? Eu acho que Nossa Senhora precisa nos unir. Vamos tomar um café lá em casa? Vamos rezar um terço, vamos nos conhecer melhor. E aí foi o início de tudo, o início de uma longa jornada de amizade, de crescimento espiritual. Ao longo desse tempo todo, são quantos anos? 10 anos. Acho que 2013, né, que a gente consagrou. 2016. Nossa, infância. Então, a gente nem olha para trás, a gente nem grava datas, porque a coisa é tão rápida e tão dinâmica. Mas mais importante do que isso, as nossas famílias se uniram. Os meus filhos conhecem os filhos dela, os maridos, enfim, vice-versa. A minha irmã, a irmã dela, é tudo assim, é tudo muito... A gente não está todo dia junto, mas a gente sabe que uma pode contar com a outra, sabe? É muito interessante isso. Antes da gente entrar no assunto de como começou a formação, vocês já tinham um encontro com Maria? Já tinham uma devoção à Nossa Senhora? Sim, ela sim. Sim, Márcia? Sim. Eu venho de uma família que a gente, desde criancinha, nós nos reuníamos ao redor da cama da mamãe para a gente rezar o terço. Era a mãe, o pai e os filhos todos ajoelhados, uma velhinha acesa, e estávamos ali. Então, aquela coisa mariana assim, sempre tomou conta da nossa vida, sempre foi. Eu sempre fui acostumada a me socorrer de Nossa Senhora,
Mas assim, de uma forma muito natural. Natural, que veio, né, de um berço familiar. Então, quando eu conheci assim águas mais profundas, né, como se dedicar mais a Nossa Senhora, foi muito bom. Foi o prazer da alma, sabe? Foi um aquecimento assim do meu interior. E a vida a partir daí ela começou a me guiar para caminhos que eu nem imaginava. E você, Jussara? Então, minha família também é católica. Minha avó teve 16 filhos e colocava todo mundo ali para rezar o terço. Minha avó é minha madrinha. Minha mãe, muito católica também. E eu sabia que o meu caminho era pela Igreja Católica. Eu sabia que eu não precisava pisar em lugar algum, porque tinha a igreja, né? Mas era aquela católica de IBGE, né? Que frequenta, mas nem tanto. Eu me casei muito cedo, eu me casei em Brasília. E todo domingo a gente ia à missa, mas era uma coisa meio de obrigação. A gente tinha muitas coisas na cabeça naquela época. Tudo tinha prioridade, né? Tinha, aquelas dramas da adolescência e etc. Né? Mas eu era obediente, só isso. Me casei, vim para o Espírito Santo e meu marido dava plantão no sábado. Quando chegava no domingo, eu falava, vou na missa não, vou ficar com ele. Né? E um belo dia, eu, numa quaresma, resolvi rezar o terço. Olha. Me apaixonei pelo terço. E aí, eu tenho uma amiga que, desde 13 anos, nós somos muito amigas. Ela mora em Brasília. E lá ela conversou, a gente começou a conversar sobre... assim, eu tive numa missa na casa dela, me senti tocada, eu tive um choro no dia dessa missa, que foi uma coisa... Foi um toque de alma, né? Mas a Adriana, no falecimento do pai dela, a gente sempre teve uma ligação muito profunda, e no dia que o pai dela caiu, eu liguei do nada, falei, okay, tá tudo bem? Ela falou, papai acabou de cair, etc., reza por ele. E eu estive em Brasília para esse sepultamento. Quando eu estive lá, eu falei assim, peraí, o que está acontecendo aqui? O tio Rui, a gente chamava, sempre eu chamei de tio Rui. Eu falei, tio Rui, mas as pessoas não estão desesperadas, não tinha aquela sensação desesperadora. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Ela estava de regime ficou, né? Porque nesses dias a gente é abalada, a família era muito próxima. Os nossos pais ficaram amigos pela nossa amizade. Legal. Muito legal. E nesse dia eu falei, o que aconteceu aqui? Ela falou assim, não, papai fez a devoção dos 9 primeiras sexta-feiras. Eu falei, eu quero isso também para mim. Onde ela promete, quer dizer, Jesus promete a Santa Margarida Alacoque que daria a graça da perseverança final. Eu falei, opa, eu quero isso também. Como é que é? Não, você tem que ir toda sexta-feira à missa, e aí você faz confissão, comunhão, tem todo... Me explicou, eu falei, então tá bom, vou fazer isso. E comecei a ir todas as sextas-feiras à missa, porque eu sou muito distraída, né? Eu falei assim, eu vou perder essa sexta-feira em 9 meses, é difícil, tudo. E me apaixonei pela missa. E aí a gente começa esses encontros. Meu marido não é convertido, né? Apesar de ser católico, casou na igreja, tudo crismado, foi coroinha, diz ele, né? Eu descobri. Mas foi muito interessante, porque eu começava, falando assim, eu vou hoje na missa, será que vai dar? E na sexta-feira, aí comecei a segunda, a terça, e pisando em ovos, consegui
ir sempre à missa. Então, assim, hoje a gente, graças a Deus, a gente tem E a gente se encontra na missa, né? Quase diariamente, né? É muito lindo. E a gente conversa muito, até para quem talvez que frequente a missa, nós servimos em algumas missas. Eu sirvo segunda com Márcia, terça com Jussara, e a gente sabe que as pessoas sentam nos mesmos lugares. E eu gosto também de sentar, geralmente, no mesmo lugar quando eu vou. Vocês também? Também. Por isso que você falou que vocês se encontravam na mesma fila, no mesmo banco. Sempre ali, Aí sempre bem pertinho do altar ali. Também gosto. A Jussara uma vez brincou, falou que os santos sentavam no primeiro banco. Então a gente... Opa! Então por isso que ela senta no primeiro mesmo. Você senta no primeiro banco. Tá, vou sentar também. Mas, na verdade, é uma técnica, é uma dinâmica para que você não se distraia durante a missa. Porque exatamente. Aquela pessoa que chegou atrasada, aquela pessoa... Que sai para beber água toda hora. Então, aquilo não chama a sua atenção. Tá aqui você e Deus ali, o altar. Eu também gosto de sentar mais para frente sempre, para também, porque senão eu me distrai. E você falou assim que você é meio distraída, ninguém nunca percebeu isso. Não. Eu acho que Nossa Senhora te guia tranquilamente, assim, né? Ela tem muita facilidade nesse quesito. Ela se joga E quando vocês apresentam o primeiro slide, quase, no primeiro encontro para os grupos, tem uma foto de vocês com o Frei Sérgio Sambel. O Frei Sérgio tem também aqui uma entrevista. Ele fala de vocês quando ele fala Jussara. Jussara, olha lá. E como é que foi isso? Aí tem essa história, né? Tem essa história que como que começou. Vai lá. A gente combina, inclusive. Começou assim. Quando tomamos conhecimento dessa consagração, já éramos todas apaixonadas por Nossa Senhora, como disse Jussara, pelo terço, aquela tradição familiar. Então, a consagração nos pareceu assim uma coisa a mais. A gente ainda não sabia muito sobre ela, não tinha quem nos ajudasse. Nós começamos a estudar sobre ela. Começamos a fazer formações na casa da Jussara. De que maneira? A gente se reunia, nós fazíamos o cenáculo mariano, rezávamos o terço, tirávamos uma mensagem. E a mensagem falava muito da consagração. Sempre. E nós começamos a buscar no YouTube com aqueles formadores assim que a gente confia, né? Padre Paulo Ricardo e outros tantos, coisas sobre a formação. E descobrimos assim cursos completos. Então, toda sexta-feira a gente se reunia, a gente rezava e depois a gente fazia a nossa formação. Compramos o tratado, fomos atrás do tratado, compramos o tratado, começamos a ler. E ler o tratado é sempre um desafio. Então, a gente não é uma leitura fácil. Não é fácil. Para nós, então, que não conhecíamos nada e não tinha quem nos... né, a gente tentava fazer isso juntas. A formação foi seguindo. Quando nós concluímos a formação, teve um momento... lá pela metade assim, da formação, que Jussara falou assim, mas a gente já se incomodava de estar sozinha. E aí Jussara teve a brilhante ideia, gente, sempre Jussara, né? Jussara é uma luz. Tinha chegado um frei muito jovem na paróquia Santa Rita, o Frei Sérgio Sambel. E ela disse ele vai assim, gostar dessa parte. E um dia estávamos ali naquele banco da frente. Nosso primeiro encontro de assistindo ali a missa, ele celebrou. Quando terminou a missa, ela falou assim, vamos lá falar com o Frei Sérgio. Mas falar o quê? Vamos lá, chama ele para ser nosso formador. Gente, mas ele conhece a consagração, temos que, né? Vamos prepará-lo primeiro. E fomos. Mas qual foi a nossa surpresa? Ele acolheu imediatamente. Ele acolheu imediatamente e passou assim a ser o nosso diretor espiritual. Foi. E éramos muito atrapalhadas no início, porque a gente estava aprendendo. Claro. Éramos muito atrapalhadas. Ele morria de rir com esse nosso jeito meio atrapalhado, mas sempre ali, conduzindo as ovelhinhas dele. Quando nós concluímos a formação, cada uma de nós guardava dentro de si uma dúvida. Estamos preparados mesmo para essa formação? Mas era uma dúvida assim, que hoje eu percebo que cada uma guardou para si. E o Frei Sérgio, ele que celebrou a missa, foi lá na Ponta Formosa. Na Ponta Formosa. Fomos todos nos consagrar. E depois da nossa consagração, né, da missa, daquele rito todo, a gente estava numa alegria incontida.
A gente queria gritar para o mundo. Era uma coisa assim, que a gente não sabia expressar, externar. Enfim, finalizou-se aquele dia, fomos para casa, segunda-feira missa, terça-feira missa. Aí, de repente, a gente fica sabendo que tinha um grupo de pessoas já na paróquia Santa Rita, lá na secretaria, querendo saber quando seria a próxima formação, porque elas perderam a chance. A gente nem comentava muito E era um grupo de quantas pessoas? Acho que era 16 ou 17. A gente, para nós, o nosso tinha acabado ali. A gente não tinha pretensão de levar aquilo adiante. A gente só queria se consagrar. Mas aí depois, né, veio aquelas pessoas querendo saber qual seria a próxima, e não haveria próxima, porque não era o nosso interesse, nem nossa finalidade. Aí pensamos assim, mas, gente, Nossa Senhora deve ter um propósito para a gente, né? Porque foi tudo tão bonito com a gente. E agora? O que a gente vai fazer? Eu lembro que a Andressa buscou informações com as irmãzinhas da Arca de Maria, Jussara. Ela, na verdade, trouxe também da comunidade Boanerges. A Andressa é muito prática, né? A gente brinca que a gente tem um grupo de pessoas. Assim, que cada uma característica, né? Que vai e aí, eu lembro que ela disse assim pra gente, Nossa Senhora, ela quer mais da gente. Ela nos deu isso e ela quer mais. Então, vamos ajudar essa turma. Era aquela. Quando concluímos aquela, tinha outra. E já na época tem uma curiosidade que o Frei Sérgio tinha sido consagrado ainda quando seminarista. Ele conta isso até aqui na entrevista. Quer dizer, então também para ele deve ter sido muito forte quando vocês o convidaram, né? Então, vou te contar um detalhe disso que me marcou profundamente. Tinha uma imagem de Nossa Senhora ali na sacristia quando a gente convidou o Frei Sérgio. E na mesma instante ele olha para a imagem de Nossa Senhora e fala: o que a senhora quer comigo? A senhora sempre querendo alguma coisa, né? E foi interessante, isso me marcou. Esse olhar para ela no momento desse convite. E quando ele chegou lá em casa, é muito agradável, eu não conhecia, a gente não tinha, hoje a gente tem muita intimidade com os freis, né? Porque a gente serve no altar, etc. Mas não era. Era no sol do banco. E do terço também, né? Mas, e aí as pessoas passavam por nós e falavam assim, gente, eu quero isso aí que vocês fizeram também. Eu falei, mas no comecinho mesmo, né? Mas a gente só se consagrou. Tomamos um susto. As pessoas nós nem nos sentimos... Gente, a gente não se sente preparada para fazer isso até hoje. Isso tem que ficar assim, muito claro. A gente ajuda dentro das nossas fraquezas, dentro das nossas possibilidades, conduz, né? A gente dá um direcionamento, mas a cada formação, a cada grupo, né? Primeiro que esses encontros eles são diferentes, sabe? Uma pessoa fez, tanto que tem pessoas que voltam para renovar, porque a sua inspiração, o que vem para falar é diferente do grupo anterior. Você nunca fala a mesma coisa. Não é verdade? Fique registrado o seguinte, que eu deixo ela falar. Quando a gente é fraco, é que Deus se manifesta melhor. Então, assim, bem no início, as pessoas conversavam e falavam assim, não, eu quero isso para mim, mas vamos se consagrar. E aí a gente começou a observar nos outros, porque a nossa relação de amizade, pra gente estava tudo bem, a gente não conseguia perceber o que as pessoas queriam, também ouviam em nós, né? Então, a gente começou a perceber que existe realmente uma modificação interior, não é alguma coisa gritante. E mesmo que não tenha uma conversão da família, também tem uma modificação na família? Sim, não tem assim, claro, quem sai dali muito. Não sai igual, né? Não. Fica diferente e leva isso para a família diferente, né? E uma pergunta que sempre me fazem, vocês falam isso também lá, qual é a diferença da consagração a Jesus através de Maria e a consagração a Maria que é feita logo após o batismo? Essa consagração logo após o batismo é uma consagração simples, onde você chama Nossa Senhora para intervir na sua vida. A consagração pelo método de São Luís também, ela é uma consagração total no sentido em que a gente se entrega como
Totalmente. Seria mais complexo hoje falar a respeito da principal dificuldade, característica, no sentido de a gente entrega os nossos bens espirituais ou nos entregamos totalmente. Então, tudo passa a ser de Nossa Senhora. Então, é como se a gente decidisse aqui pelo céu. Então, eu escolho entrar na escola do Imaculado Coração de Maria. E ela que vai conduzir a minha vida. Então, ela é a cheia de graças. Então, eu posso pedir conselhos. É uma decisão dessa pessoa ao entregar a vida a Maria. É diferente da outra consagração que a gente pede uma bênção como se fosse. Né? Uma interferência de uma forma tudo, Mas definitivamente, porque ela pode... Deus não entra onde não é chamado. Quando eu peço a Nossa Senhora que conduz a minha vida e fala, olha, hoje eu renovo as minhas promessas batismais e vou me entregar completamente à Senhora para que me conduza a Jesus, que tudo que ela faz é isso. Ela olha para você, te cuida como mãe, porque já me cuidava, e aí quando eu olho para trás eu percebo quantas vezes ela interferiu na minha vida, eu nem sabia disso, mas ela é mãe, então ela nos conduz nos caminhos, porque é um caminho difícil. Diariamente a gente tem que decidir entre o céu e o inferno, porque só existem 2 caminhos, né? Apesar de todo mundo achar que existem vários caminhos. E tem um caminho intermediário, né? Não tem. Não tem. A gente realmente precisa de ajuda. Senão a gente tropeça e cai no abismo, e esse abismo é definitivo. Então, é melhor a gente ir de mão dada com a mãe, né? E é interessante também, Thaís, que às vezes a gente vê as pessoas tão empolgadas, né, para se consagrarem, mas depois da consagração, em algum momento da vida, dá aquela distanciada. Uhum. A gente que está ali sempre, a gente vai sentindo falta daquela pessoa e tal, mas ela sempre retorna. Ela, acho que Nossa Senhora acaba que incomoda um pouco, e a pessoa sempre retorna, sempre volta. E teve alguma coisa marcante, assim, ao longo desses anos, das turmas que vocês já formaram, algo que marcou? Ou na vida de vocês? Acho que, assim, na vida dos consagrandos, a gente viu muito milagre acontecer durante a formação. Por exemplo, pessoas que não conheciam muito bem a formação, vieram. E aí, no meio do percurso, perceberam que não estavam levando uma vida digna, que viviam sem oficialização do casamento, sem nenhum impedimento, né? Começaram a se sentir incomodados e começaram a organizar a vida espiritual, buscando os sacramentos que não tinham feito, né? Aguardando o momento para que depois voltasse para se consagrar. Então, assim, eu acho que esse é o momento mais bonito, assim, dessa parte. Percepção interior de cada um que está ali, né? Porque mexe, né? Com o coração. A pessoa vai se sentir, acaba que vai se sentindo incomodada. Acho que eu preciso melhorar aqui, estou fora do caminho ali. E coisas assim, às vezes sem saber mesmo, como disse a Jussara lá no início, né? Não foram orientadas, né? Que deveriam ter feito o sacramento do casamento, ou que não fizeram a crisma, mas se precisam fazer. Aí quem pode ser consagrado? Então, na verdade, todo mundo que quiser. Desde que seja batizado. É interessante. Deixa eu só voltar um pouquinho, que você falou que a gente está numa conversa, que a gente pode ir e voltar. Pode, né? sim. Você acabou de perguntar sobre as famílias. O que muda nas famílias? Muda tudo. Você caminhar e levar Nossa Senhora para dentro da sua casa muda toda a dinâmica familiar. É engraçado. Mesmo, né? Essas agonias, essas angústias, essas nossas más tendências, né? Porque todos nós temos, né? Somos todas filhas de Eva também. Então, isso muda à medida em que muda os nossos corações e o olhar. A gente começa a olhar para o céu.
E esse olhar na condução das coisas no ordinário da vida, né? De como lidar com os filhos, isso muda. Como Nossa Senhora agiria ao tratar os filhos? Como ela organizaria a sua casa? Como ela trataria São José? Como ela o acolheria? Como... Quer dizer, trataria, por exemplo, seus funcionários, no caso de uma empresária, né? Como seriam os clientes dessas pessoas? É verdade. Então, mudar o coração do lado de dentro, né? Essa é o grande mistério. Nossa Senhora vai nos ensinando a nos posicionar no ordinário da vida. E isso é muito bom. Isso transforma efetivamente. A gente percebe que temos muitos vícios, a gente começa a se conhecer melhor, porque, via de regra, a gente está tão ocupado fazendo tantas coisas que a gente esquece de entrar aqui dentro do coração para saber quem sou eu. O que precisa fazer? Quer dizer, qual é o motivo de eu estar nessa família, ou de ter esses amigos, ou esse emprego? Verdade. São perguntas que a gente precisa fazer, né? Pois é, e aí a gente começa a prestar mais atenção nas coisas que são realmente importantes, né? Onde eu quero, né? Que Deus espera de mim, né? Eu tenho uma missão nessa vida. Será que eu estou fazendo ou executando bem essa missão que Deus me deu, né? Porque aí eu descobri, isso no meu caso, né? Que eu não conhecia a minha igreja, né? À medida que a gente se consagrou, falei, meu Deus, como é que eu tinha uma... Que riqueza. Que coisa. Como é que a gente tinha uma caricatura de igreja católica que não condiz com a verdade, né? Muita gente fala assim, nossa, mas é muito... A igreja católica deveria se atualizar, se modernizar. Eu falei, gente, Deus é perfeito na condução desse barquinho que ele colocou a gente para nos proteger. Todas as ações de Deus foi no sentido de nos proteger para que a gente pudesse efetivamente fazer parte da família dele no céu. Que coisa extraordinária, sabe? Deus cuida. E aí tem a ver muito com essa pergunta, né? Assim, todos podem buscar a consagração, mas existem alguns impedimentos que a pessoa não pode fazer a consagração. Como é que é essa? Então, eu preciso estar... porque quando eu falei da igreja, eu preciso atender aos requisitos para estar na igreja. O que Nossa Senhora faz? Ela te leva aos sacramentos, né? Então, para que eu possa, por exemplo, comungar, eu preciso fazer a primeira comunhão, mas primeiro preciso me batizar, né? Então... preciso entrar para a família de Deus, né? E aí, nesse momento, para comungar, eu preciso estar em estado de graça. Eu preciso me confessar. Vai dizer o autor sagrado que o justo peca 7 vezes ao dia. E muita gente chega e fala, mas eu não tenho pecado nenhum, nunca matei, nunca roubei. Não é bem assim. A gente mata tanto no coração, a gente, né, rouba o tempo de Deus, por exemplo. É terrível. Assim, quanto mais perto da luz, mais fácil é você entender que, sim, somos sujos, precisamos de ajuda, né? E Deus é tão misericordioso que colocou um sacerdote para te escutar e, em nome dele, te absolver de todas as suas sujeiras. Não, vamos lá, começa tudo de novo. E por que, né? Por que não usar disso tantas vezes quanto necessário? Sim. Por que a confissão incomoda tanto as pessoas? Por quê? A minha experiência, quanto mais eu me confesso, mais vontade eu tenho de ir me confessar. Menos medo, menos vergonha. Quanto mais eu me confesso, mais o Espírito Santo suscita em mim aqueles pecados que eu não achava que eram pecados, sabe? Então, a gente também precisa
é ser um facilitador nessa hora para poder ajudar na limpeza da nossa alma. E quando a gente se confessa, parece que a gente cria uma responsabilidade maior para a gente não errar novamente. Verdade. Vai errar em outras coisas, mas não mais repetir aquele pecado. Você vai se fortalecendo para que não caia exatamente isso. E isso tudo vem escrito no tratado? Como é que é isso, assim, para que as pessoas possam entender? E por que esse tratado foi escrito e ficou tanto tempo esquecido? Isso aqui é uma das edições que eu vou mostrar. A Jussara é ótima para falar sobre isso. Então, todas as formações é o capítulo que mais chama atenção. Então, esse é um livro e Deus permite, na realidade, Deus permite que a gente seja tentado, permite que o mal para que se tire algum bem sobre isso. Então, tudo que Deus quer para nós é bom, sempre bom. Mesmo que a gente não entenda isso, eu acho que não deve ser, etc. Esse é o eu que grita, né? Mas esse tratado, ele é um precioso livro, né? Que ficou escondido 130 anos para mostrar que ele é muito precioso, que é um caminho. É um caminho que você... Uma vez eu assisti uma palestra com o padre Paulo Ricardo, maravilhosa, e dizia o seguinte: eu era sacerdote, mas mesmo na vida de um sacerdote, você na consagração você tem uma transformação muito grande. Ele fala, olha, é você ir de elevador para o céu, né? Porque você entra no ventre de Maria, deixa que ela te conduza ao céu. Ou você pode ir pelo caminho pedregoso, né? Subindo as montanhas com muita dificuldade, sozinho. Né? Caindo e levantando. Mas é um caminho muito maravilhoso. E a dinâmica da consagração é a leitura do tratado, todos precisamos ler. Tem os exercícios espirituais que a gente usa da Arca de Maria, né? Uhum. E nessa dinâmica você vai entendendo o espírito do mundo, o papel de Maria. E a gente começa a entender que cada vez que a gente renova a nossa consagração, a gente conhece pouquinho, muito pouco de Nossa Senhora. Isso tudo tem uma etapa, tá? Não é tudo de uma vez, não. É tudo muito bem conduzido, né? Isso. Essa organização foi organizada por vocês? Porque existe também outras consagrações. A metodologia, sim. A gente, como a gente não tinha instrutor, né? Então, a gente acabou, existe a proposta dos exercícios. Mas, à medida em que a gente foi ajudando, auxiliando as pessoas, e foi engraçado, porque uma vez vinham, assim, 25 pessoas, eu falei, já não cabe lá em casa, né? A gente vai ter que arrumar um espacinho na igreja. Só que começaram a vir tantas pessoas que eram, então, nosso pároco, Frei Agostinho, ele falou assim, olha, nós temos que organizar isso. É mesmo? Eu falei, eu não sou culpada, é ela. Olha, hoje tem em média, acho que umas 100 pessoas inscritas, 114, né? Assim, mais ou menos. Nessa formação, nessa formação desse grupo, que está no número 18. E eu percebo que da anterior também tinham muitos. Não tem mais só 20, né? É exponencial a coisa, né? E aí ele falou, não, nós vamos fazer 2 vezes por ano só, tá? Porque o primeiro ano queria foram uma 4. atrás da outra. A gente não tinha nem tempo, né? Era um esgotamento físico. Porque assim, nessa dedicação toda, cada uma tem sua vida, né? Muito atribulada. Márcia é oficial de justiça. Sou oficial de justiça, sou casada. Na verdade... Na verdade, sobra muito pouco tempo. Tem a família e na época eu trabalhava com minha filha no My Closet. Então tinha as demandas da empresa, né? E mais as familiares. Mas a família, que precisa ter os encontros. A gente jejuava forçosamente para poder fazer isso. Trocava o horário de almoço para a gente poder começar a sentar, conversar, organizar, saber que rumo tomar, sabe? Nada veio pronto para a gente. Não, e a gente descobriu o que acontece nesse caminhar, né? A gente
começou a entender algumas coisas e começou a conhecer mais a igreja. E a gente percebeu que ninguém conhecia tanto assim a igreja. Eu não sei você, Márcia, mas quando eu fiz o meu crisma, eu fiz no interior de Minas, lá em Lavras. E eu fiz com 12 anos de idade, sem ter participado de nenhuma reunião. Eu só cheguei lá, minha tia falou assim, hoje vai ter crisma na cidade, vamos embora. Se veste de branco e vai. Tudo bem. E aí do meu lado tinha crianças, tinha bebês e tudo. E nos crianças, quer dizer, né? E eu me lembro que na minha primeira comunhão também, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça, que eu não aprendi direito. Mas quando criança... Mas olha só, quando a gente busca o caminho do sagrado, a gente não se perde. Ainda que a gente não faça direito, a gente não se perde. É como a consagração. As pessoas acham que você tem que estar pronta para a santidade, para se consagrar, assim como a gente pensou lá atrás, na nossa formação. Mas não, é um propósito de mudança de vida. Isso acontece, como disse a Jussara, no ordinário da vida, no dia a dia, nas pequenas coisas. É só você saber que você pode estar com ela, que você conta com ela. E quantas vezes a gente chama, Nossa Senhora, isso agora é com a senhora, porque a gente não dá conta. E é impressionante que ela não nos desampara. Então, não precisa não se desesperem assim, né? Não achem que a busca da santidade acontece um dia. Não. A gente está continuamente fazendo o exercício para ser um pouco melhor. Isso sozinho é muito difícil. Com Nossa Senhora, isso se torna muito mais fácil, porque ela que nos conduz. Aí você fala assim, mas como você sabe que ela te conduz, gente? Porque você não faria daquela maneira. Você para e pensa e fala, sabe? Não fui eu. Eu não estava sozinha naquele momento. Então a gente percebe muito forte, assim. Se a gente fosse parar aqui para exemplificar, precisaríamos de muitas horas, assim, para contar com detalhes. Todos os carinhos, os cuidados e as providências que a gente pediu, e ela... E é muito interessante que quando a gente está indo para a consagração, e vocês, isso é falado, né? Olha, vão ter muitas provações, vão ter muitas batalhas. E tudo acontece, né? O trânsito dá problema, o filho chora na hora que você está indo, o marido chega atrasado para poder ficar com as crianças. Tudo acontece para você não ir, mas você consegue ir. As pessoas não deixam de considerar que a gente está vivendo num mundo que também é espiritual, entendeu? Então, existem batalhas entre anjos e demônios ao nosso redor, né? O tempo todo. E a gente não considera, porque a gente considera aquilo que é material, né? Só que você começa a perceber, falando, nossa, essa briga do nada. É como acontece, né? E aí, se você anda ao lado de Maria, é mais fácil perceber. E uma Ave Maria destrói muralhas, apazigua, conduz, abre portas, né? É extraordinário você falar assim, olha, a minha ação não tem que ser de reação, muitas vezes, né? Tem que ser de conduzir ou me deixar conduzir. Isso é muito lindo. Pode falar, Márcia. E é muito interessante que logo no início a gente se assustava um pouco, né? Mas hoje em dia, com essas tribulações, a gente fala, não, graças a Deus, estamos no caminho certo. E uma coisa está interessante, incomodando. Eu li um livro que foi até a Andressa que indicou, que fala sobre a vida de São Luís, né? E como ele viveu na pobreza, né? Ele foi desprezado, ele foi humilhado, ele andava descalço, assim, ler o livro, nossa, como mexeu meu coração, assim. E como é que ele escreveu esse tratado tão rico, uma pessoa tão sofrida? Pois é, ele E tão rápido, né? Porque foi muito rápido. O tempo que ele escreveu foi rápido, que foi bem próximo da morte dele, escreveu, não foi isso? E foi escondido exatamente porque foi conduzido pelo Espírito Santo. Que precisava ficar escondido, né, durante aquele tempo? Não que precisava, mas que ele seria perseguido, que ele seria destruído, enfim. São coisas também que a gente não tem uma resposta pronta. Né? A gente tem, assim, os estudos que comprovam que houve ali uma batalha entre o bem e o mal, né? Mas que com o Espírito Santo conduzindo aquelas pessoas ali, o tratado foi preservado, foi escondido, foi resgatado a tempo.
A gente falou muito do tratado, mas nem falamos o nome dele. É o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, né, e de São Luís. E quem puder também ler depois a história, o livro é incrível também, que fala sobre a história dele, né? E ele foi conduzido, ele realmente se deixou conduzir. É muito difícil, porque quando você descobre que o seu eu te preenche, tira espaço de Deus. Então, estamos numa sociedade, então, que vive eu posso, eu quero, eu faço, eu aconteço e por aí vai, né? E não, meu bem. Não é bem assim, não né? Não é bem assim, né? Então, quanto menos de mim, mais de Deus em mim. Isso Nossa Senhora é a mulher a cheia de graça. Mas por que a cheia de graça? Porque tudo nela é Deus. Ela é menor das criaturas. Então, assim, hoje a gente se infla de Deus e isso destrói sociedades, famílias. Eu quero isso, você não está de acordo comigo, então eu te desprezo. Então, vou caminhar. E não é assim que a gente precisa. A gente tem uma tarefa, inclusive como cristãos católicos, né? Devemos ser luz e a gente tem missões a cumprir, né? De família. Deus quer muito família. Ele quer, e nós somos participantes de Deus nessa tarefa de gerar filhos para o céu. Olha que isso não assusta quando você está falando para um público, talvez, que hoje vem uma mulher que, né, o mundo colocou a mulher numa outra posição, de que ela pode e não pode se abaixar a cabeça. Assim, será que na hora que você está falando, as pessoas não confundem isso que você fala ou não aceitam? Como é que é esse embate? Eu fui essa mulher no passado, tá? Que eu queria tudo, eu podia tudo. Ainda tinha uma dinâmica que eu falava assim, o impossível a gente faz na hora, o milagre demora um pouco. Realmente, eu sempre, né? Olha... A nossa geração, né? De supermulheres. Foi o surgimento das supermulheres. E a gente caiu nessa emboscada. É verdade. Você falou porque, bem, na verdade, a gente tem mesmo uma sobrecarga. Todo mundo aqui trabalha dentro, tem o seu trabalho, tem a casa para cuidar, tem. Mas isso não nos faz supermulheres, porque a nossa condição feminina, ela já é um dom de Deus, né? Você ser mãe, você ser esposa, você ser uma boa filha. Nós tivemos um exemplo tão perfeito em Maria, né? Isso é que nos faz sentir supermulheres, mas não é isso que a gente pensava, né? A gente pensava que ser supermulher era ter um super salário, era ser poderosa. Hoje somos poderosas em Maria. Verdade. Que coisa. Então, nesse meio tempo, se perdeu um pouco, né? Da espiritualidade. Você vem nesse resgate, né? Dessa feminilidade. E aí eu olho para trás e eu vejo a importância de você ter uma mãe e um pai que rezavam por você. Porque eu sempre tive, a Jussara também. Então, a oração não se perdeu. Em algum momento, nós fomos resgatadas. Sempre fomos boas filhas, nunca fizemos nada que desonrasse pai e mãe, ao contrário. Mas, assim, como filhas de Deus, como filhas de Nossa Senhora, a gente precisava se doar um pouquinho mais. Você sabe que teve um dia que uma pessoa falou para mim assim, ela já tem filhos grandes, já estão casados, são 2 rapazes, e ela falou, Thaís, as meninas de hoje, nossa, ninguém quer saber mais de cuidar de família, de cuidar de casa, de cuidar de marido, são eles que estão fazendo. Ela falou, é porque eu tenho 3 meninos, então as pessoas que têm meninos ficam querendo passar experiências. Eu falei, por isso que eu estou rezando. Orando. Mas aí, essa oração acontece. Já reze para as Marias dos seus filhos. Isso mesmo. As orações sempre. Não, mas é interessante, né? Então, eu vim de uma família também, etc. Mas eu tinha aquela coisa do mundo, quero ser isso, super poderosa, quero ter emprego. Realmente, isso aconteceu na minha vida. Mas aí você vê que lá atrás já havia essa interferência, né? Quando eu engravidei do meu último filho, do Rian,
Eu tive uma gestação muito complicada, né? E aí a médica, assim, você precisa tirar esse bebê. Eu falei, oi? Nossa. Falei, não, sabe? Eu não tinha uma convicção assim, mas eu falei, não, mas que isso? De jeito nenhum. Ela falou, mas você vai morrer. Eu falei, eu vou não. Não, imagina. Pois é. E quando minhas filhas nasceram, elas foram muito próximas, né? Eu parei tudo, eu tinha muito medo. Elas não sabiam falar ainda. Eu tinha que trocar a fralda, eu tinha que levar para lá e etc. Mas deu tudo certo. Eu falei, eu não vou com ele. Eu já tinha uma posição no trabalho, era coordenadora de faculdade. Então, eu tinha uma... E aí eu pedi demissão. Eu falei assim, não, eu engravidei de novo, meu filho nasceu tudo bem, com 7 meses, mas não morri. E agora eu preciso cuidar deles. Isso aí, vou precisar. E aí eu pedi demissão, e aí o diretor falou assim, mas você é doida? Eu falei, não. Eu falei, não vou fazer diferente. Deu certo com as meninas, né? Mas eu fui massacrada pelas amigas. Você está ficando maluca? Você vai parar de trabalhar para cuidar de filhos, né? E isso foi quantos anos atrás? 21 anos. Ele está com 21 anos. 21 anos. Não, isso comigo aconteceu agora, com 9 anos. Meu terceiro filho nasceu e eu também falei. Eu cheguei em casa quando eu fui para voltar. E aí eu voltei, chorava. E eu falei, não sei o que está acontecendo, né? E aí meu marido falou, eu acho que você sabe o que está acontecendo. Você sabe o que você quer. E eu vou te apoiar. E aí também fui dizer, que eu saí para cuidar dos meninos. E como eu tinha um programa de TV, as pessoas na rua me conheciam, então não só do trabalho, mas na rua. Nossa, você parou de trabalhar para cuidar dos seus filhos? Olha, eles vão embora e vão deixar você para trás. Essa frase foi a que eu mais ouvi. Não vão. Eu sempre digo que boas mães geram bons filhos, e os bons filhos cuidam dos pais. Não é que cuidam de nós, não é essa a questão. Eles olham para nós diferente. Eles transformam o mundo. Pois é, e é o amor que eu vou plantar neles naquele momento que vai fazer a diferença no futuro. E que quando eles forem embora, eles também precisam ir. Eles precisam voar. Mas eles vão com o coração mais quentinho, né? Com o afeto da gente, né? Assim, eu também fui embora um dia, mas a minha mãe sempre esteve ali presente, trouxe ela quando eu pude. Quer dizer, então, essa referência. Mas o mundo não entende isso. Não. Mas nós não somos deste mundo, né? Nós estamos para este mundo, né? E se a gente quer agradar o mundo, a gente não quer agradar a Nossa Senhora, né? É verdade. E não vamos ser felizes, porque vai estar sempre faltando um cargo a mais, carro a mais, um apartamento a mais, um sofá a mais na casa. Até uma vez estávamos todos reunidos, que era o nosso aniversário de casamento lá em casa. Meu marido voltou da faculdade, eu tinha preparado um jantarzinho para nós, eu, ele e meus 2 filhos. E meu filho falou, mamãe, mas é o aniversário de casamento de vocês deviam sair para jantar fora. Eu falei, mas meu filho... O meu casamento, nós começamos em 2, hoje nós somos em 4, e nós temos que estar todos juntos comemorando. Exatamente. Então, sempre colocar, nunca deixar assim, sempre introduzir os filhos na vida da gente, né? Porque, viaja, fica um tempo fora. Não, gente, se dá para ir todo mundo junto, vamos todo mundo junto. Né? Comporta ir todo mundo junto, então vamos estar em família, é tão bom, né? Porque vai chegar um momento que isso vai se tornar mais difícil. Casam, têm a vida deles, né? A gente fica um pouco mais cansada, não consegue acompanhar todos os programas, mas a memória fica. Exatamente. A memória fica. E é o que deixa, né? Por exemplo, minha avó materna era devota de Nossa Senhora Aparecida. E ela, durante a vida dela, viveu muito bem, até os 90 anos. Mesmo com Alzheimer, morreu lúcida da vida dela, esquecia poucas coisas ainda. E ela tinha uma devoção, e ela dizia para mim isso também. Como vocês contaram a história das mães de vocês, eu tenho com a minha avó. Porque ela também contava, assim, a devoção... Quando eu fui à Aparecida no passado, eu só lembrava da minha avó. Ela assistia a missa todo dia, ela ia todo ano, várias vezes. Quando ela fazia excursão para ir. Quer dizer,
Aparecida era uma segunda casa para ela. Então, eu cresci com essa devoção, né? E vendo o amor da minha avó por Nossa Senhora. E ela dizia, quando estava cansada, assim, Nossa Senhora, me leva. Me leva, Nossa Senhora. Aí a gente ficava assim. Mas acho até que a morte dela foi sublime. Sublime. Ela se despediu e foi. Ela não sofreu, não ficou... Talvez por um egoísmo a gente esperasse que ela ia sofrer, ia ficar numa cama, pela demência, né, e tudo. E Nossa Senhora foi muito boa com ela. Parece até estranho quando a gente... Claro que me parte o coração. E assim, no meu sofrimento, né, e meu marido falou isso, a sua avó teve a morte que ela merecia. Ela não sofreu. Você vê. Uma devota fiel à Nossa Senhora. É uma coisa interessante, né? Isso é a melhor herança que a gente pode deixar. Então, assim, eu sou também... a minha avó era apaixonada por Nossa Senhora. Ela conduziu 16 filhos, assim, no caminho. Eu acho, assim, incrível. Toda vez que eu queria reclamar de alguma coisa, eu falava, não tinha nem geladeira. Sabe que... Outros tempos, né? Então, a gente tinha essa dificuldade. Na verdade, a facilidade. Hoje eu lembro e falo, meu Deus, que mulher forte, porque ela tinha suporte. Deixou de herança. Eu tenho um primo que, inclusive, é sacerdote, também afilhado da minha avó, né? A minha avó era tão sábia que a minha mãe, que era uma pessoa difícil, não era facinho, não, viu? Mas a madrinha dela era Nossa Senhora Auxiliadora. Não, desculpa, do Perpétuo Socorro. Então, ela, minha madrinha é a Nossa Senhora. Eu falei, mas que coisa engraçada. E realmente eu fico imaginando as dificuldades que a gente passa e tudo. Passar sozinho é muito ruim. É muito ruim. Sabe uma coisa que eu acho que a gente perdeu com o tempo e precisa de resgatar? A oração familiar. A sua avó, a minha avó, minha mãe. Reunia os filhos para rezar. Não cotidianamente, mas sempre que possível. Em algum momento isso acabou se perdendo. Eu também não consigo fazer isso na minha casa como eu gostaria de fazer. Mas até hoje, às segundas-feiras, a gente vai à casa da mamãe para a gente rezar o terço com ela. Todos vão? Não. Quem consegue ir, vai. Chega lá. Há dias em que estão todos lá. Ela derrubou até a parede da sala para que todo coubesse. mundo coubesse. Há dias que estão 4, 5, mas estão ali. Ai, que com legal, ela. Márcia. Foi ela que plantou isso, que recebeu da mãe dela, entendeu? Então, assim, acho que o mundo as famílias seriam bem mais prósperas se isso não tivesse sido rompido em algum momento. Uma coisa que eu mudei, eu sei que eu já tenho que terminar, por exemplo, às vezes eu tenho uns 3 na mesa, cada um, né, brigando, não sei o quê. Aí eu começo, Ave Maria, cheia de graça, eu começo a rezar, porque antes eu saía dando um tapa, né, gente? Dava uns tapas assim, gritava, não sei o quê. E aí, como eu mudei depois da consagração, não falei... é tão mais fácil. E agora eles me cobram também. Maria faria isso? Ai! Mas aí agora, eu começo, Ave Maria, cheia de graça. Aí eles vão se acalmando. Tá vendo? Nem você percebe a mudança, né? Nem você. E aí, ou senão eles mesmos também falam, mãe... Não vai brigar por isso mais, não? E por que nós usamos a cadeia? E as pessoas adoram falar assim, eu adoro essa pulseirinha. É a não cadeia. Não é pulseira, é cadeia. Essa aí Vai lá. Isso aqui, na verdade, é para nos remeter à lembrança de uma mudança interna, né? Isso aqui é uma cadeia, né? Nós somos escravas de Maria, por isso é uma corrente. É uma cadeia unida a ela, né? Estamos unidos a Nossa Senhora, acorrentados a ela. Então, não é um acessório, gente. Isso aqui é para a gente... E, às vezes, assim, numa emergência, num desespero, eu ponho a mão aqui e falo, Nossa Senhora, tudo que é meu é seu. Sabe? Ela me remete a essa lembrança. Mas o mais importante está aqui para a gente se lembrar todo dia, que a gente tem um compromisso com ela,
de ser cada dia melhor, de ser cada dia mais Maria. E ela não é um acessório para você encher de pingentes, berloques. Não. Ela é uma cadeia que faz você lembrar que você é escravo. Tem até uma imagem linda que Jussara coloca nas formações, que é o consagrado, unido a Nossa Senhora pela corrente. Você me manda essa imagem para a gente colocar? Vamos colocar? É lindo. Aliás, se a gente pudesse, a gente ficaria aqui conversando mais sobre as aparições de Nossa Senhora. Sobre tudo que ela fez em nossas vidas. Mas a gente pode fazer um combinado. Todo mês de maio, a gente põe uma entrevista sobre Nossa Senhora. O que vocês acham? Maravilhoso. A gente pode fazer aqui um início, não é? A gente pode, no próximo, falar sobre algumas aparições, né? Porque não somos mariólatras. É importante dizer o seguinte, que mariólatras não. Existe isso? Não existe. Quer dizer, tem gente que nos chama de mariólatra. Mas não é isso. É um andar, é um caminhar com cuidado. É um caminhar observando as questões espirituais, que elas acontecem ao nosso redor e que a gente tem que combater para poder caminhar melhor, né? Porque o caminho não é fácil. Não. Mas com Nossa Senhora, ele fica mais leve. A nossa meta é Jesus. Esse é o caminho. E se a gente caminhar junto com ela, a gente consegue. Acho que ela vai nos ajudar muito mais a chegar até ele. Até a próxima entrevista, no próximo ano, eu vou ler mais aqueles livros que você me indicou, aí eu vou poder perguntar mais até. Mas é gostoso. Mas eu aprendo demais com vocês. E vocês falam que vocês parecem que são irmãs? Eu falo que ela é minha irmã mais bonita. Eu falo com a mãe dela ainda. Eu falei assim, olha... A minha irmã fala assim, eu não tenho ciúmes, Jussara, pode ir. As pessoas nos confundem, às vezes. Mas quando estamos juntas, elas percebem que não somos tão iguais. Mas quando vocês estão no presbitério, às vezes confunde. Você sabe como é engraçado? Meu marido, quando a gente chega em casa, tá as amigas lá, ele fala assim, reunião das Marias hoje. Realmente é legal isso aí. Que se você vê Maria na Márcia, vê em mim, vê em você, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. As virtudes de Maria transformam o mundo, isso. Transforma. E olha que minha avó botou o nome de todas as filhas de Maria. Que coisa linda. Todas elas. Tem Maria José, Maria de Lourdes, todas são Maria. Olha, é lindo, né? Eu acho lindo o nome Maria, né? E quem quiser conhecer mais esse trabalho, a formação, nesse momento que a gente está gravando, nós estamos no meio de uma formação, né? Mas terá outra no próximo semestre, então preste atenção. E você pode seguir o nosso perfil no Instagram, que Somos de Nossa Senhora, @Somos de Nossa Senhora. A gente vai colocar aqui, para você poder acompanhar. Pode falar. E se quiser se aprofundar um pouco mais, temos vídeos muito interessantes no YouTube. Pode seguir o Padre Paulo Ricardo, o Instituto Hesed. Que eles fazem também as formações, eles dão muitas orientações sobre a consagração. E a gente também se serve deles para estar ali cada dia renovando também os nossos conhecimentos. A gente aprende a cada formação. É verdade. Obrigada por terem vindo. Obrigada mesmo, eu sei que a vida é bem corrida de vocês, mas esse tempinho aqui foi para a gente fazer essa apresentação. Eu não poderia deixar, porque transformou a minha vida. Que lindo. E foi, assim, muito especial na minha vida. Ficaria aqui contando várias. Você não é mais feliz? Muito hoje? Mais. Nossa, eu vejo assim, meu Deus, como pude... Como eu demorei tanto para descobrir o poder de Nossa Senhora. Verdade. De verdade, né? De mergulhar. Que Deus deixou para nos conduzir. Isso aí. E eu espero que você em casa também, você no trabalho, você na rua, consiga descobrir também. Adorei. Vocês sabem que vocês são meus exemplos, né? Moram no meu coração. Reze por nós. Precisamos de oração. Tá no exército de Nossa Senhora. A gente tem uma saudação, né? Salve Maria, né? Salve Maria. Por Maria, com Maria, em Maria, para Maria, venceremos todas as batalhas. E melhor chegaremos a Jesus. Amém. E eu te vejo no próximo episódio.